nomes, alguns vão se repetindo ao longo dos anos, né? Por conta de estar na mesma instituição, mas a gente vai decorando aí o nome dos alunos, das pessoas. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda noite. Vi bastante interação lá no meu Instagram, bastante gente colocando, comentando, agradecendo pelas dicas, pela aula, elogiando. Que bom que vocês gostaram. Tudo foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Eu sempre falo que o meu objetivo aqui, né, lógico que tem todo um objetivo maior por detrás, enfim, né, a questão das redes sociais, mas muito disso é compartilhar o conhecimento, né? Porque é muito difícil ingressar na sala de aula, as pessoas nem sempre estão tão disponíveis a nos ajudar, e por vezes nem é por maldade, isso é uma coisa que eu sempre reforço muito, que muitas vezes as pessoas não é que elas não querem nos ajudar, né? Mas sempre tem aquele receio, e aquilo que para ela parece ser muito óbvio, que ela faz aquilo há tanto tempo que ela nem imagina que aquilo sendo compartilhado pode ajudar o colega. Eu lembro que quando eu comecei, né, quando eu ingressei na rede estadual, eu fui para uma escola bem tradicional aqui da minha cidade, com professores de anos de casa. Anos que eu estou falando era assim, alguns faltavam meses para se aposentar, alguns faltavam no máximo 5 anos. Então, eram professores que já estavam há muito tempo ali, então já viviam aquele universo e dominavam todo aquele universo de uma maneira muito recorrente. E o que eu estava fazendo? Eu estava chegando no universo onde o que eu tinha de idade, por vezes, era menos tempo do que o que eles tinham de experiência em sala de aula. Então, ficava aquela situação, né? Elas falavam uma língua pedagógica muito comum entre elas. E eu não dominava tudo aquilo e a vergonha, o receio de perguntar, né? Porque parecia tudo tão normal e só eu que não sabia. E aí você vai fazendo amigos e vai tendo coragem, porque ou você tem coragem de perguntar, ou você vai ficando para trás. E uma das coisas que elas falavam muito era assim: ah, vai lá no diário e registra no campo 11. Caraca, o que é isso? E eu ficava assim, eu procurava isso na caderneta, de trás para frente, de frente para trás, eu não achava esse bendito desse campo 11. Eu ficava me perguntando, mas onde que é isso, né? E aí elas falavam e voltavam a escrever. Em nenhum momento, assim, eu não conseguia localizar, porque tudo na caderneta ela é nominal, né? Então, chamada, dias da semana, avaliações e tal. E eu não achava esse título Campo 11. Eu ficava, mas onde que é isso? Onde que eu vou registrar? E o meu campo de registro acabando e elas falando, coloca no campo 11, coloca no campo 11. O que é o campo 11? Eu virava, revirava, e nada de achar na caderneta. Até que um dia eu tive que falar, porque ia acabar e eu precisava. E aí eu falei, o que é o campo 11, né? Onde que eu acho esse campo 11 na caderneta? A coordenadora pegou assim, a caderneta, virou assim, chegou na página 11, abriu e falou, aqui, Kelly, isso é o campo 11. O campo 11 era a página 11. Só que eles não falavam por página, eles falavam por elementos do que acontecia. Falei, gente, eu não estou acreditando que eu não dormi, eu passei dias, semanas, pensando como perguntar o que, que era isso, porque eu não tinha essa coragem de perguntar, e também todo mundo falava a língua pedagogês tão tranquilamente que a gente não conseguia ali se conectar numa fala tão simples. E eu vi, assim, muito isso, elas terem tanta facilidade em produzir material, em produzir um plano de aula, em registrar um conteúdo, e eu falei, ou eu tiro a máscara da vergonha e me abro e aprendo para fazer tão bem quanto elas, ser tão boa quanto elas, ou eu vou ficar para sempre patinando. E assim eu fiz. Com muito receio, porque algumas eram mais abertas, outras mais fechadas, eu comecei a perguntar. E algumas ensinavam assim, como se fosse uma coisa muito corriqueira. E era para ela, não para mim que estava iniciando. E aí eu fui colocando isso como meta. Eu falei, não,
toda vez que eu tiver uma estagiária, que eu tiver uma situação de aprendizagem, eu vou ter toda a paciência de explicar, de falar com calma, de mostrar com atenção, de estar ali atento, né? Ter esse refinamento de calma, né? Para você é muito óbvio, mas para as pessoas pode ser que não. E aí eu falei, não, eu vou, sempre que eu puder, eu vou estar fazendo isso. E assim eu fiz, né? Vim buscando ao longo de toda a minha jornada e a minha trajetória na educação, ir ajudando as pessoas, até que eu dei aula no ensino superior e tudo mais, e aí as coisas se ampliaram. Então, o objetivo sempre é esse, é compartilhar um pouco do conhecimento que eu fui conquistando, nem sempre de maneira fácil e tranquila, com as pessoas. Acho que não custa, né? Não custa a gente trocar e compartilhar aquilo que a gente tem de uma forma leve, tranquila, né? Como eu disse ontem, nada do que eu falei ontem são coisas impossíveis que vocês não poderiam colocar em prática na sala de aula ou coisas que demandassem de vocês grandes recursos ou grandes coisas, eram muito mais uma questão de técnicas, né? De ajustes de momentos ali. Então, esse também é o nosso objetivo aqui hoje, né? É isso que eu espero que vocês consigam aí compartilhar e ter uma série de conhecimentos adquiridos hoje, que consigam colocar mais algumas coisas em prática na sala de aula de vocês, e mais do que isso, entenderem, né, que todo esse processo não é falta de conhecimento, não é falta de eu não sei o que fazer, eu estou errando, tudo que eu estou fazendo. Não, não é isso. É apenas um ajuste. E aí eu já vi que algumas pessoas foram colocando de onde são, quem são. Falam para mim, deixa eu ver de onde vocês estão vindo. Eu já vi que tem gente do Maranhão. Vamos dando uma boa noite aí, que tem muita gente subindo, então a gente está acompanhando aqui o pessoal subindo. Coloquem para mim no chat de onde estão vindo, de onde vocês são. Deixa eu até subir aqui o meu, para aparecer com mais calma. Cuiabá, Mato Grosso, eu já estive aí. Pindamonhangaba, vizinho aqui de São José. Uma curiosidade. Cadê? A Carolina. Eu falo que se um dia eu for embora de São José, uma cidade que eu gostaria de morar é Pinda, que é aqui nossa vizinha. Eu falo que eu gostaria de ir para lá. Bagé, Rio Grande do Sul, Florianópolis, que lindo, que delícia. Canudos, Bahia, Pilares, Rio de Janeiro, ah, que delícia. Gostoso. Bacabal, Cruzília, Minas Gerais. O meu marido, ele é metade mineiro, ele é metade paulista, metade mineiro. E aí, acaba que eu sou bem emaranhada para a vida mineira. Acre! Uau, bem-vindos, Espírito Santo. Que delícia! Paraíba! O ano que vem eu quero ir a Paraíba em junho. Eu estou até programando minhas férias para estar aí nos arraiais do norte e nordeste do nosso país. Eu quero fazer um tour aí pelo São João tradicional. O festivo eu fui conhecer o ano passado. Esse ano que vem eu quero ir conhecer os de interior. Que é esses que são bons, né? Esses festivos bonitos são lindos. Eu fiquei encantada. Mas eu quero conhecer os originais, os de dentro, assim. Alagoas, muito bem-vindo. Bahia. Aí, Miriam, eu tenho certeza, eu amo, 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 amo. Minha casa, a escola, eu faço um fervo. A minha escola fica de Junina do Portão até lá dentro. Eu faço um fervo com a criançada. Eu ponho o Grêmio para trabalhar, ponho acolhedores, ponho líder, todo mundo para deixar uma escola lindíssima, bem junina. Pernambuco, que bom. Sejam muito bem-vindos. É um prazer conhecer vocês. Tinha uma pergunta ali, que é uma pergunta bem curiosa, né? Muita gente pergunta se essas aulas ficam gravadas, né? Elas sim, elas são gravadas, até aparece aí a notificação para vocês. Essa é a primeira vez que a gente está estudando uma forma, a gente viu algumas plataformas que elas fazem a possibilidade de subir o acesso. Então, a gente está estudando, a minha equipe, eles estão vendo se há essa possibilidade
de deixar esse material, nem que seja reduzido, né, essas aulas, para vocês poderem ter acesso e poderem relembrar, tá? Então, vai aparecer em algum momento, eles vão se comunicar com vocês aí nos grupos e tudo mais. Miriam, não tem problema. Tem uma série de pessoas que ficam aqui por detrás de mim, eles vão anotando, tá? Então, as pessoas que ontem também mandaram no meu Insta, eu não consegui, mas o meu nome é fulano de tal. Eles já vão registrando tudo que vocês foram falando, todos os nomes, e aí chega automaticamente para vocês. Acaba amanhã, né? Entre quinta à tarde, no final da tarde até sexta, os certificados começam a chegar no e-mail que vocês colocaram no cadastro inicial para estarem participando hoje. Caso vocês não recebam automaticamente, pode mandar também para a gente. Olha, meu nome é fulano de tal, eu estava nos 3 dias, não recebi o certificado. Eu passo, né? Se é no meu Instagram, eu acabo passando e o pessoal já manda para vocês. Eles também têm acesso ali aos grupos, então eles também já vão vendo e já vão mandando, tá bom? Mas a gente está tentando sim, Miriam. Eles estão vendo uma melhor forma. A Josineia também falou. Pode ter certeza que eles estão estudando a melhor maneira, tá? Então, eles estão vendo. Uma pena, Caroline, mas hoje você vai aproveitar muito. E se ficar gravada, pede para ter acesso, volta lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eles estão estudando, porque é a primeira vez que a gente está vendo outras pessoas, né, que fazem esse tipo de serviço, que elas estão fazendo isso, elas deixam numa plataforma específica as aulas ali e as pessoas conseguem assistir, somente quem estava, né? Então, eles estão vendo aí um jeitinho de também fazer essa inovação e deixarem para vocês, tá bom? Pode ter certeza que vai ter aí tudo certinho, certo? Então, vamos para a chave da alfabetização com propósito. No dia de hoje, nós vamos falar como alfabetizar todos os alunos com um planejamento eficaz, que tenha sensibilidade e, mais do que isso, que ele tenha resultados reais. Para quem não estava ontem, né, deixa eu me apresentar primeiro. Eu, né, está chegando hoje, está vindo aí, eu sou a professora Kelly. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou mestre e doutora em educação. Entre todos os meus sonhos, o que me move na minha profissão é acreditar que um dia o nosso país não vai ter crianças mais não alfabetizadas. Nós estamos falando, gente, de uma coisa muito básica, muito necessária, muito própria. Nós não percebemos isso porque nós temos essa condição. E aí a gente precisa se colocar no lugar do outro, daquele que não está alfabetizado, e pensar onde ele vai chegar sem esse conhecimento básico. É a gente pensar em situações reais e práticas do nosso dia a dia. Quem aqui nunca esteve num ponto de ônibus e uma pessoa com muita vergonha te cutucou e falou assim: você pode ler para mim quando o ônibus tal passar, porque eu não sei ler? E a gente ficar ali numa situação tão uau, não saber ler. Quem nunca acompanhou um idoso ou uma pessoa num banco e chegou lá, ter uma fila de pessoas que não são alfabetizadas e estão esperando serem ajudadas para poder ter acesso básico? E aí a gente pensar numa coisa muito mais simples. Ele anda pela rua, ele vê placas, ele vê anúncios, e ele não consegue dominar aquilo que está dentro da língua materna dele, dentro daquilo que ele conhece, que ele vive, mas ele não sabe como fazer. Nós estamos falando também de uma situação de que é necessário, é fundamental. Como é que preenche uma ficha de emprego? Como é que preenche uma passagem de ônibus? Como é que entra aí na internet, a não ser pelos códigos e imagem? E aí, hoje, a internet, esse mundo digital, ela me possibilita isso. Olha aqui, eu estou falando com gente do Acre, mas também estou falando com gente lá do Sul. Eu estou falando com gente aqui pertinho de mim, né? Vizinho aqui, Pinda.
mas eu também estou falando com gente muito longe que está lá na Bahia. E aí chegar nessa situação de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com todos vocês é o que move enquanto educação, né? A educação ela pode chegar onde a gente quiser, ela pode transformar muitas vidas. E é isso que eu espero, não só na noite de ontem, como na noite de hoje, como será na noite de amanhã. Eu espero que a gente consiga alcançar tudo isso. Eu sou professora por opção, eu conquistei todos os meus títulos com garra, com coragem e mais do que isso, sempre acreditando no que eu estava fazendo. E o melhor, que era o quê? Era poder levar o meu conhecimento para todos os meus alunos. Todos os meus estudos, todos os meus materiais escritos de divulgação e tudo mais, sempre são pensados e foram pensados a partir das necessidades dos meus alunos. Quando eu fui fazer psicopedagogia, eu fui fazer pensando numa pesquisa de como ajudar os meus alunos que tinham dificuldade, mas não só nesses alunos. Como que os pais, como que a família, de certa forma, podia contribuir para que esse processo se tornasse um processo de aprendizagem mais efetivo? Como que eles conseguiriam ajudar esses filhos? Quando eu fui fazer o mestrado, eu fui na ânsia de entender o que éramos nós, professores polivalentes, que conseguiam ali estar em todos os momentos, em todas as aulas. Quem é esse professor polivalente? A educação dá conta de formar esse professor? E quando eu vou para o doutorado, eu vou exatamente para outra linha, que é o quê? É entender essa importância da relação entre a teoria e a prática. Como que isso se dá no processo de formação do professor? O quanto é importante a teoria e o quanto a prática é fundamental para a formação desse professor. Então, todas as vezes que eu fui atrás, eu fui pensando sempre nos meus alunos. E eu digo para vocês que chegar até aqui não foi fácil. Assim como para você também não deve ter sido fácil. Quantas coisas a gente não abriu mão? Eu escolhia, quando eu era jovem, indo para a faculdade, se eu ia tomar banho, depois de um dia de auxiliar de sala, ou popularmente um dia de estagiária, ou se eu ia comer para poder ir para a faculdade. Quantas vezes eu não tive que tomar essa decisão? Quantas vezes eu não tive que decidir se eu comprava um lanche na faculdade ou se eu tirava xerox das apostilas? Eu sou dessa geração que os professores deixavam as apostilas na lojinha lá do xerox e a gente tinha que ir lá comprar, mas eu tinha que escolher, porque as duas coisas eu não tinha condições para isso. Entre entrar atrasada numa aula ou comer pelo menos um pouquinho, porque a minha jornada ainda ia ser longa. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu ia cedo para São Paulo, eu saía daqui de São José 5 horas, para estar 7 horas em São Paulo, estudava das 7 e pouquinho, umas 8 horas, até às 11 horas eu saía correndo, porque meio-dia e meio eu tinha que estar aqui em São José, porque era a hora da minha aula. Minha mãe me encontrava no meio do caminho, levava uma marmita, eu ia comendo no carro, que era uma coisa de 10 minutos só. Por quê? Porque eu ia sair da escola e eu ia dar aula na faculdade, das 7 até as 10h40. Quantas vezes eu não tive que fazer isso? E mais do que isso, né, gente? O nosso salário não permite que a gente tenha apenas um emprego. Como eu disse, eu dava aula e, né, de tarde na rede estadual e de noite eu dava aula na faculdade. Por quê? Porque eu precisava ali de uma renda a mais para conseguir dar conta de tudo isso. Eu tinha que viver, eu tinha que estudar, eu tinha que tudo. E aí? A gente precisa de dinheiro. E a gente faz o quê? Triplica a nossa rotina. Porque daí eu também tinha aquela pessoa, aquela esposa, aquela professora de anos iniciais, aquela professora de faculdade, e tudo isso tinha que se combinar ali muito bem. E quantas vezes não abrir mão de uma série de coisas? Festas, horários, estar com pessoas, e vocês também fazem isso. Vocês também passam por isso. Para quê? Para encarar a sala de aula todos os dias, com excelência, com maestria, dando conta, por vezes segurando o choro, por vezes segurando e disfarçando o cansaço. Quantas vezes a gente não faz isso?
diariamente, praticamente, né? E quantas vezes você ouviu, né? Mas que isso? Você tem férias 2 vezes no ano. É tão fácil ser professor. Mas que vocês nem trabalham de final de semana, vocês só trabalham de segunda a sexta. E dá aula só meio período? Você não trabalha, não? Você só dá aula? Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Durante um tempo, essa pergunta me incomodou bastante, do você só dá aula? E aí depois eu comecei a relevar isso, e até mesmo com as crianças falam isso para nós, né? Oh, você só dá aula? E aí eu falava para eles assim, sim, eu só dou aula. Aí eles, sério? Eu, é? Aí eles, você não trabalha para eu? Não. De Deus me livre, eu falava. Eu só dou aula, venho aqui, dou minha aula, acabou, se vou para casa, vou ser feliz. Eles, nossa, eu acho que eles achavam assim que era a melhor coisa do mundo, né? Eu falei, ó, vou fazer um monte de professor aqui. Mal eles sabem, gente. A gente pode até trabalhar efetivamente meio período na escola, mas o outro meio período, quando a gente está em casa, a gente está incansável e incessantemente trabalhando, pensando nos nossos alunos. Como eu disse ontem, quem aqui nunca acordou? Vou fazer tal atividade para o fulano. Nossa, vou levar aquilo. Quem aqui num passeio, gente, numa viagem, nunca pegou alguma coisa e falou: isso daqui dá para fazer alguma coisa de aula para o meu aluno e não trouxe para casa para em algum momento você fazer e precisar de alguma coisa. Esses dias mesmo eu tinha dentro do meu armário ali uma caixa de ovo transparente que era para colocar letras móveis. E a moça que cuida aqui de casa falou: Kelly, por que você está cuidando, guardando essa caixa de ovos? Posso jogar fora? Eu, menina, faz isso não. Foi tão difícil eu conseguir uma coisa tão legalzinha assim para colocar ela, mas é uma caixa de ovo. Mas, menina, não tenta entender. Deixa aí minha caixa de ovo que tem um sentido, tem uma função. Que atira a primeira pedra quem nunca fez isso, gente. Isso é só um dos pequenos, muitos exemplos de muitas coisas que fazemos. Pois é, nós somos iguais, gente. Não tem como mudar. E é acreditando nessas mesmas coisas que é o quê? Fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Ser um professor reconhecido, valorizado, um professor com propósito, que é hoje, nessa segunda noite, que nós vamos olhar um pouquinho para trás e reconhecer os nossos erros e também os nossos acertos, e mais do que isso, reconhecemos que nem sempre foi nossa culpa, mas sim de nunca termos aprendido de forma que isso facilitasse a nossa prática. E mais do que tudo isso, que realmente nos ajudasse a fazer a diferença na sala de aula, na elaboração dos nossos planejamentos, na vida dos nossos alunos e até mesmo na nossa escola. Então, vamos entender melhor que não é você que está errado, não é você que está errando. É um método que nunca te ensinaram. Você sempre fez o seu melhor com o que tinha, dentro do que você sabia. Se os resultados não vieram, a culpa também não é sua. É que nunca te ensinaram um método com base na realidade da sala de aula. Meu método parte do que o aluno já sabe, da sua hipótese de escrita, do seu contexto social, onde ele está inserido e, mais do que isso, em práticas reais, com o professor como um mediador. Né? É ele quem vai mediar o conhecimento. É ele que vai ter um planejamento ali como seu guia, como aquele que vai direcionar o seu trabalho, e mais do que isso, vai te mostrar exatamente quais os passos que você deve seguir para chegar num resultado real e efetivo. Alfabetizar com propósito começa com isso, com essa clareza. Clareza no quê? Nesse planejamento. E mais do que isso, no acolhimento, o acolhimento das reais necessidades de aprendizagens dos nossos alunos. Você não precisa reinventar a roda. Não é isso que nós estamos falando. Você precisa do quê? De direção, de sensibilidade e de estratégia. E é isso que eu vou trazer essa noite para você. Você
não está sozinho. Muito pelo contrário, eu estou aqui para te ajudar e existe um caminho. E nós vamos reconstruir juntos o olhar sobre essa alfabetização, sem culpa, sem um método, o método que vai revolucionar. Se fosse, nossa, seria ótimo, mas é uma situação maior, é um propósito, é a gente saber o que a gente quer. Você sempre deu o seu melhor, você sempre fez tudo o que você pôde. Mas agora é a hora de ter as ferramentas certas, né? Até aqui você conseguiu, mas agora você vai conseguir avançar mais. Você vai sair lá do degrau 3, 4 e vai chegar lá no 7, 8. Você vai avançar mais. O problema nunca foi você. Nunca foi a ausência de uma formação prática e intencional. Quantas formações vocês aqui, eu, já não participamos? Quantas coisas nós já não vimos? Quantos métodos, quantos materiais? Hoje em dia a internet ela está cheia de coisas. Coloca lá no Google, atividade de alfabetização. Mas olha, desce calhamaços e calhamaços. Não é verdade? Planejamento, ele não é algo que deve ser engessado. Ele é algo que deve te libertar. E alfabetizar com propósito vai mudar tudo isso que você tinha de visão. Com o método certo, você vai voltar a acreditar o quê? No seu potencial. E mais do que isso, no potencial dos seus alunos. Eu tenho certeza que vocês já escutaram uma frase muito triste de algum aluno seu, se nunca escutou, sorte sua, eu espero que você nunca escute. Eu já escutei algumas vezes e agora na gestão acabo escutando mais vezes até do que eu gostaria, né? Ele sempre foi burro, ele nunca vai aprender. Esse daí é igualzinho a família do pai dele, não sabe nada. Ih, professor, esse daí não vai dar em nada. Todo mundo já tentou de tudo, ninguém nunca conseguiu fazer nada. É muito triste a gente ouvir isso. E muitas vezes os nossos alunos, gente, chegam na sala de aula com essa frase já enraizada, com essa certeza absoluta dentro dele de que ele não sabe nada, de que ele é burro, de que ele não vai aprender. E muitas vezes somos nós quem vamos mudar essa realidade. Está nas nossas mãos esse poder de olhar no olho dele e dizer: eu acredito em você, você tem potencial e eu vou te ajudar a sair dessa situação. Nem sempre a gente vai conseguir sair lá do zero e chegar no 100. Mas se a gente sair do zero e chegar no 3, já valeu a pena. Eu já tirei ele dessa situação. E durante muito tempo a gente foi e é, né, duramente, agora essa época do ano, é época do quê? De dar resultado. Como nós somos cobrados por resultados, mas pouco formados para lidar com essas reais necessidades dos nossos alunos e mais do que isso, atender às reais necessidades dos nossos alunos e dar resultados. Aí o que vem? A frustração, a culpa, o desânimo. Poxa, eu já fiz de tudo, eu faço de tudo e nada acontece. Meu aluno não avança, as coisas não andam. É ou não é? É bem ruim, né? Essa sensação de impotência causa na gente um desânimo, causa na gente a vontade de vou largar tudo e vou vender tererê na praia. Eu falo isso para o meu amigo, eu falo, olha, chega, hoje eu desisto. Estou pegando aqui uma sacolinha, vou pôr uma meia dúzia de roupa e vou vender tererê na praia. Não dá. E aí depois eu paro, penso, mas e tudo que eu já fiz? E tudo que eu já conquistei? E aí eu volto no outro dia com mais força, com mais coragem, com mais garra, né? Você sempre fez o melhor que você tinha. Se os resultados ainda não vieram, não estavam vindo, a culpa não é sua. É que nunca, né? Teve um método aí, teve uma situação que lhe ensinasse dentro da realidade da sua sala de aula. Por isso, eu vou te apresentar 4 pilares fundamentais para você ser este professor com propósito e, mais do que isso, saber exatamente o que e como fazer. Então,
Agora chegou a hora. Ontem eu acho que vocês ficaram com a mão doída, né? De tanto escrever que eu fui falando, e eu vendo a hora passar e eu lá escrevendo, né? Então, agora é a hora. Começou, certo? Primeiro pilar. Pilar número 1, tá? É o conhecimento prévio e a hipótese descrita do seu aluno. Você que vai alfabetizar melhor quando você entender como o seu aluno pensa sobre a escrita. Não quando você tenta corrigir o que ele ainda não compreende. A Emília Ferreira e a Ana Teberoski já falam isso desde 1979, quando elas mostram que a criança constrói ali sobre o conhecimento da escrita, que começa desde muito cedo, mesmo quando ela ainda não sabe ler convencionalmente. Ela está ali formulando hipóteses e testa ideias, e isso precisa ser respeitado. Nós falamos isso ontem, né? A importância do diagnóstico, de nós sabermos exatamente em qual hipótese de escrita o nosso aluno está. Porque quando a criança ela está ali copiando, ela não está fazendo isso de maneira passível. Ele está construindo uma hipótese de como o sistema de escrita funciona. E de acordo com o que ela vai vivenciando, que ela vai reconhecendo, que ela vai ali sendo respeitada dentro do seu processo, ela começa a ter o primeiro passo para começar a ler e escrever efetivamente. Quem aqui é da educação infantil, certamente já recebeu ou recebe diariamente desenhos dos seus alunos e eles falam assim: olha, Pro, o que eu escrevi para você. Mas tem um desenho. E aí você pergunta, né? Ah, o que você escreveu? Pro, você é linda. Pro, eu te amo. Pro, você é a melhor professora do mundo. Eles falam para nós. Eles estão ali tentando uma forma de comunicação, mesmo que seja ainda pelo desenho. Mas ele já começou a entender a base fundamental, que a comunicação ela precisa de um registro. No caso, ele não sabe que o registro por meio de desenho não é o mais fiel, porque ele pode ser interpretado de diversas maneiras. O mais real seria pela escrita. Então, é a hora que ele começou a entender e a gente começa a ajudar ele. Num segundo passo, eles começam a falar assim: Pro, me ajuda a escrever? E aí ele quer que a gente faça o quê? Soletre as letras para ele poder escrever. E assim ele vai gradativamente avançando dentro das hipóteses de escrita. E aí, pensando na prática, na sala de aula, dentro desse primeiro pilar, o que nós temos que fazer, tá? Em vez de exigir ali uma escrita correta, a gente precisa saber e analisar corretamente a hipótese de escrita do nosso aluno. Se ele é pré-silábico, se ele é silábico, sem valor sonoro ou com valor sonoro, se ele é silábico alfabético ou se ele é alfabético. E aí, nós vamos começar a agir com estratégias compatíveis a cada um dos níveis desses meus alunos. Eu preciso atender às reais necessidades de aprendizagem desses alunos. Então, quando você tem ali um aluno que ainda está escrevendo somente com uma letra para se comunicar, vamos supor, ele faz um F e fala que é o F de faca, né? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo essa primeira relação entre a letra e o som, e ele precisa ali de intervenções focadas. Focadas no quê? Na consciência fonológica, no valor sonoro das letras. Ele não precisa ficar copiando nem cantando o alfabeto. Ele já entendeu, ele já compreendeu. E por vezes é isso que nós estamos fazendo, gente. Nós estamos repetindo os mesmos atos. O aluno já entendeu que as letras são nomeadas e que elas têm sons e que elas representam determinadas escritas. Eu preciso fazer o quê? Ampliar o repertório do meu aluno. Por isso que eu sempre falo do partir do conhecimento do aluno. Ele já sabe. Para que eu vou ficar falando isso? Uma pergunta que eu recebo muito. Kelly, eu preciso fazer o alfabeto com letras de cores diferentes, vogais e consoantes? É um pouco do que eu falei ontem. Para que ele precisa saber disso nesse momento? Quando a gente escreve fazendo essa diferenciação
né? Ah, essa é uma vogal, essa é um consoante. Não, consoante, aqui é vogal. Não tem essa necessidade. Ah, mas o nome dele eu gosto de escrever, as consoantes de preto e as vogais de vermelho. Para quê? Pode escrever tudo de preto, tudo de vermelho, tudo de verde, a cor que você gostar. Não tem essa necessidade de diferenciar ou discriminar cores, né, para que o aluno identifique. Ele vai reconhecer isso na prática. Como que eu vejo isso, Kelly? Quando eu vou fazer chamada. E aí eu falo lá, M de quem? Eles falam de Mariana, de Murilo, de Maurício. E quando ele vai escrever lá macaco, ele pega e fala: é o mesmo M da Mariana. Ele entendeu, tem sentido, tem conexão, tem lógica. É isso que a gente precisa entender. Então, o nosso primeiro pilar é exatamente esse: é a gente respeitar o conhecimento prévio do nosso aluno, saber em qual hipótese de escrita ele se encontra e oferecer para ele as reais necessidades de aprendizagem dele. O segundo pilar fundamental é a gente pensar num contexto social e, mais do que isso, o sentido da escrita. Por que a gente escreve? Porque a gente quer se comunicar. Tem uma necessidade de comunicação. E essa necessidade de comunicação, ela é social. Os homens das cavernas, quando eles faziam lá os seus desenhos, eles faziam para uma função social. Ele via que a mulher estava de um jeito, a mulher, a barriguinha dela ia crescendo, e tinha uma lua. A barriga dela cresceu mais, tem uma outra lua. A barriga dela cresceu mais um pouquinho, e tem outra lua. Ou seja, contados tantos de lua e o corpinho ali da mulher, esse neném vai nascer. Era uma necessidade de comunicação, eles precisavam se preparar. Por quê? E tinha que sair para caçar, para poder ter comida para essa mulher, para a família, para todo mundo que está ali dentro. Eles precisavam saber quando que isso aconteceu. Existe toda uma necessidade de comunicação e tem que ter todo esse sentido social. Por isso que quando eu escuto, né, quem ainda não me acompanhava, mas passou a acompanhar e vai me acompanhar aí nas redes sociais, eu falo muito dessas questões e de atividades que não têm nenhuma função social, não tem sentido, né? São falas e coisas que não fazem lógica. Eu conto que quando eu fui alfabetizada, eu já sou a geração da proibição da cartilha. Eu entrei na primeira série em 1991. A cartilha foi proibida no Brasil em 1989. Ou seja, eu já sou a geração sem cartilha. Porém, a minha professora, sem um outro recurso, uma outra forma de saber como fazer, ela reproduzia a cartilha mimeografada, né? Que é aquela que passa no álcool e na tinta lá. Quem não é dessa geração, né, não conhece, mas é essa a realidade. Então, ela copiava toda a cartilha, mimeografava, e assim ela fazia, e assim ela reproduziu, e ok, para aquele período, para aquele momento, deu certo, eu estou aqui. Cheguei até o doutorado. Tá tudo bem, né? Mas naquele contexto, naquela situação. E eu lembro que ela tinha um alfabeto na sala que duas coisas me intrigavam muito. A primeira, que era o U de unha. Então, tinha o desenho assim de uma mão, aí tinha um dedo assim, e dentro aqui da unha fazia o desenho do U assim. E eu olhava para minha unha e eu não tinha aquele desenho do U. E eu não conseguia visualmente fazer aquela relação do U de unha para minha unha, porque na minha unha não tinha. E várias vezes eu me pegava assim, olhando na das pessoas, para ver se era só eu que não tinha o U de unha, ou se ninguém tinha o U de unha, porque eu não conseguia. E uma outra coisa que me intrigava bastante era que na minha casa a faca não tinha o F de faca. Quem é dessa época lembra desses desenhos, né? Do U dentro da unha e uma faca assim dentro do F de letra minúscula.
E eu olhava na minha casa e a minha faca não tinha um F. E eu não consegui estabelecer essa relação real, gente. Vamos pensar numa frase clássica, clássica, da cartilha. Vamos pensar. O boi baba no bebê. Que imagem vocês criam? Eu vou falar que imagem que eu crio para vocês. Eu criei a imagem de uma casa, assim, de pau a pique, um berço na janela e um boi na janela babando dentro do berço no bebê. É essa imagem que eu consigo conceber. Porque essa frase, apesar do boi baba no bebê ser tudo com B, a relação real dela é muito distante da vida real. Quem enxergou essa cena? Um boi na janela, babando dentro de uma criança, dentro de um berço. Porque não tem outra explicação. Porque como essa criança chegou lá num terreiro, num paiol, em algum lugar, para um boi estar babando nela. Ou uma mãe leva uma criança para um boi babar nela. Não leva. Então, a imagem, o contexto é muito distante. Olha a importância de nós pensarmos em práticas sociais reais, que têm sentido. O meu marido, ele sempre ria quando eu ia trabalhar com os alunos uma parlenda, a parlenda da pinguelinha. Fui passear na pinguelinha, chinelinho caiu. Ele chorava de rir, falava, o que é pinguelinha? E os alunos lá sabem o que é pinguelinha. E eu ria, porque realmente, assim, dentro de um contexto real, só que eu era obrigada, porque isso estava no livro ali, eu tinha que seguir. Gente, o que é pinguela para quem é aluno que não sabe, né? Aqui em São José, a gente tem um hábito muito forte, que é assim, tudo que é bom, tudo que acontece, a gente fala pior. Então, eu fui convidada para ir jantar na sua casa. Aí eu falo assim, nossa, que você fala assim, gostou da comida? Eu, pior que sim. Quem não é, olha assim do tipo, mas isso é ruim ou isso é bom? Né? Olha que pessoa bonita. Nossa, pior, hein? E a gente fala assim, pior como tudo é muito bom, né? Tudo é exaltando assim como muito bom. E a gente coloca o pior em tudo como uau, né? E eu tenho uma sobrinha, duas, né? Mas eu tenho uma sobrinha que ela foi embora de São José, ela foi morar em Natal, então ela aprendeu a falar lá. Então ela falava muitas coisas, até se tiver alguém de Natal, já estive por aí também. E aí ela aprendeu a falar e ela chegou, quando ela chegou falando, a gente ficou um ano sem se ver e ela volta falando. E ela veio, né, viagem, aquelas coisas, e ela acordou, ela sempre desde pequena, sinusite e tal, ela acordou, a gente já estava admirado dela falar, porque era a primeira vez que a gente estava vendo ela falar, e ela falou assim, mãe, cantando, né, o meu Kengo tá doendo. E a gente já, caraca, o que é Kengo? Né? E aí ela, tipo, por que estão rindo? Né? Não tinha lógica. São as regionalidades, são as características, são as coisas que são reais, né? Dentro de uma situação. E aí, nesse segundo pilar, a gente vai pensar no quê? Numa alfabetização a partir de textos reais e significativos, como os bilhetes, as listas, os convites, as receitas, as parlendas, as poesias, os textos jornalísticos, os contos, tanto de fadas como de assombração, os maravilhosos, todos os tipos de contos vão para a sala de aula. A leitura do mundo, ela precede do quê? Da leitura da palavra. Eles precisam ter essa ação de leitura. E ensinar não é transferir esse conhecimento, mas é criar essa possibilidade para a construção de um conhecimento. A escrita, se ela não tiver função para a criança, ela não vê valor em aprender. Sabe quando você pega uma atividade que você fala, nossa, essa atividade aqui que eu achei na internet é ótima, eles vão amar, não sei o quê. Você dá e os alunos fazem em 5 minutos e você fica extremamente desanimada? Não tem sentido, não tinha função. Tinha apenas a cultura do lazer ou de preencher o tempo.
A linguagem, ela não é neutra. Escrever, ler e escrever, é um ato social, que só faz sentido quando ele está inserido dentro de uma realidade concreta do seu aluno. E na prática, a gente vai pensar no quê? Nos textos geradores. O que são os textos geradores? São os bilhetes, os convites, as receitas, as propagandas. Por quê? Porque eles fazem parte do cotidiano infantil. E elas vão despertar a curiosidade e o engajamento desses alunos na necessidade real de ler e escrever. Para isso, vamos pensar no bilhete. O bilhete é uma coisa real. O bilhete, muitas das vezes, vem pronto lá da gestão. A gente nem faz, é um recurso que chega na nossa sala e a gente vai entregar para os nossos alunos. E ali a gente precisa criar um contexto do quê? De pertencimento, de exploração, de mostrar a estrutura, como que é a forma textual, qual é a linguagem. Tudo aquilo ali já está vivo. O bilhete é uma forma de comunicação viva. Vamos trabalhar a troca de bilhetes entre a turma. Pode ser entre os próprios alunos da turma, pode ser entre as outras turmas. Precisa ter esse engajamento, precisa ter vida. Olha quanto significado um bilhete pode trazer. Ele tem uma linguagem própria, ele tem uma estrutura, ele tem uma comunicação, precisa ser clara. A comunicação de um bilhete, ela tem que ser extremamente clara, porque senão a gente não consegue transmitir a mensagem que a gente gostaria. Parece muito fácil, mas não é. Não é tão simples quanto parece, né? E aí você pega uma coisa ali que é vivenciada, é prática, ela existe. E aí a gente precisa colocar ela em xeque. Uma sequência didática de bilhete muito bem trabalhada, gente, ela consegue explorar diversas formas de conhecimento do nosso aluno. De leitura, porque é uma leitura rápida, curta, é fácil para ele compreender. Eu consigo trabalhar a questão dele, principalmente da comunicação social, porque eu vou me comunicar com alguém e essa escrita precisa ser clara. A correção é rápida, eu consigo corrigir rapidamente, porque é um texto curto. Tem que ter um interlocutor, né, que é aquele que vai ler. Então, tem que ter essa troca, ele precisa receber isso. Não sei se vocês já trabalharam ou tiveram a propriedade de trabalhar com a sequência didática de bilhete, mas ela ajuda, assim, numa série de questões. Ela vai clarear um universo muito grande nos nossos alunos. E mais do que isso, essa necessidade real de ler e escrever, porque eles querem saber o que está escrito. Eles querem saber o que está acontecendo, né? Então, tem essa curiosidade, tem esse intuito por detrás de tudo isso. Então, a gente precisa ter muito claro o que eu quero com a leitura e com a escrita. A gente não escuta tanto, mas a gente já ouviu bastante essa pergunta. Sabe quando o aluno pergunta, para que eu aprendo isso? A gente não escuta muito porque os nossos são mais crianças, eles não perguntam isso. Mas certamente, quando você esteve lá no ensino médio, você já escutou isso. Os colegas, ou até mesmo você perguntou isso para o professor, para que eu uso isso? Onde que eu vou usar isso? Qual é a importância disso na minha vida? Se o seu aluno está se perguntando isso lá na alfabetização, é porque não está tendo sentido. É porque não está tendo essa interlocução entre a necessidade de comunicação e a real aprendizagem. E aí o terceiro pilar, ele vem falar exatamente isso. O professor, ele tem que ser o mediador do conhecimento. Nós precisamos ter esse papel ativo. Nós precisamos identificar o nível do nosso aluno e propor desafios reais para eles, para que eles consigam avançar. E esse desafio ele não pode ser fácil, mas também não pode ser impossível de ser conquistado. Você não vai ensinar tudo para todos ao mesmo tempo. Você vai mediar, você vai provocar, você vai acompanhar as evoluções. A aprendizagem ela vai se dando nessa interação social.
Por isso que eu falei dos agrupamentos produtivos. Eis a importância. Porque aquele que tem um pouco mais de conhecimento vai ajudar aquele que tem um pouco menos. E juntos eles vão construir um conhecimento, a ponto de um avançar e o outro ir aprofundando e aprimorando o seu conhecimento. E mais do que isso, compartilhar. Porque às vezes a gente fala uma coisa de uma maneira que o aluno entendeu, de uma forma mais simples do que a forma que eu falei. E quando ele explica para o colega, isso torna um sentido totalmente diferente. Ele avança muito mais, né? E a aprendizagem, ela acontece exatamente no espaço entre o que o aluno já sabe e o que pode vir a saber com a nossa ajuda. E é aí que nós entramos. É aí que nós vamos atuar. É aí que nós vamos despertar o interesse e o conhecimento do aluno. E pensando nisso, enquanto professor, como que vamos ser na prática? Alguém que observa, que escuta de maneira atenta, que questiona, que propõe os desafios. Esse é o nosso papel. A nossa função, a nossa postura mudou, diferente da minha professora lá da minha primeira série. Ela não era essa professora. Ela era uma professora que seguia ali o passo a passo cartesianamente, né? Aula 1, aula 2, 3, 4 e assim ia até o final do ano. Eu lembro de uma situação da minha professora e eu jamais, viu, gente? Eu jamais questiono ela. Inclusive, há uns 3 finais de semana, pelo contrário, eu tenho um amor imenso por ela e eu ajo exatamente como vocês, assim. Na hora que o jogo vira, a gente é a mesma coisa. Eu estava na igreja esperando a missa começar. Quando eu olho assim, eu vejo passar. Quem passa? A minha professora Letícia. Na hora eu olhei assim, extremamente envergonhada, tal. Eu falei, meu marido, olha, a minha professora. Aí ele, quem? Essa senhorinha? Eu falei, é, a minha professora Letícia. Ele, sério? Eu falei, sério. Aquela memória afetiva volta. Eu sou capaz de sentir o cheiro dela, que nem colocaram aqui, ai, o cheirinho de álcool, né? Eu lembro de tudo, tudo volta. Por quê? Porque ela teve uma função extremamente importante na minha vida, na minha história, assim como cada um de vocês aqui. Vocês têm uma função extremamente importante na vida dos alunos de vocês. E vocês vão deixar marcas extremamente importantes na vida dos alunos de vocês, à medida que você for acertando como tocar nele de maneira correta. Você não vai entregar tudo pronto. Você não vai exigir nada além do que é possível para ele. Porque você é um guia que tem essa sensibilidade. Você é alguém que estimula essa autonomia de maneira progressiva. Você não cobra resultados de ontem para amanhã. Não dá. Né? Você sabe que ele tem um tempo. Respeitar o tempo do nosso aluno também é fundamental. E nem sempre isso no nosso tempo era respeitado, né? Muitas vezes a gente não tinha esse tempo de processamento. A resposta tinha que ser rápida, tinha que ser imediata. Nós não vamos ser alguém que vai entregar tudo pronto, né? Nós vamos ser alguém que vai além dessa situação. A gente não vai corrigir ali no certo e errado. Nós vamos ser aquele com quem ele vai pensar junto. Como que se escreve? Como que se pensa para fazer? Nós vamos ser alguém que vai provocar reflexão e uma aprendizagem ativa. Um professor hoje alfabetizador não tem aquela sala que a minha professora Letícia teve. Todo mundo sentadinho em silêncio, respondendo às atividades belezinha no caderno. Nós vamos ter uma sala de aula onde a gente vai a todo momento falar: e você? Como você acha que escreve isso? Vem aqui e escreve para mim. Você, como você respondeu isso? Vem aqui na frente e compartilha isso com os colegas. Vocês, como que vocês conseguiram construir essa parte do texto? Leia para nós para que a gente possa ver. Você, como você melhoraria essa situação? A todo momento eles estão falando, eles estão participando, eles estão construindo. Vem aqui na lousa e escreve para mim como que você escreveu essa palavra.
Vamos juntos analisar o que temos aqui. Essa letra, é possível ou não? O que está faltando? Como eu posso melhorar? É questionamento em cima de questionamento. É estímulo em cima de estímulo. Você escreveu aqui. Que bom, eu estou vendo. Mas vamos ler o que você realmente escreveu? O que poderia estar faltando ou como nós poderíamos melhorar essa escrita? É diferente, o nosso papel é outro. A gente escuta muito hoje em dia, as pessoas falarem assim, hoje em dia vocês nem corrigem caderno, tudo que o aluno escreve vocês consideram, vocês acham que tudo está certo. E não é isso, gente. Nós damos a possibilidade do nosso aluno refletir sobre o seu erro. É diferente. Só que a gente sabe que ele errou. E aí o que a gente fala? Volta lá no seu lugar, pensa. Veja uma outra forma, uma melhor maneira que você poderia escrever isso. Quando ele volta, é meio óbvio que a gente não vai socar ali um sertão. Por quê? Porque a gente já sabe que não foi a primeira situação dele. A gente sabe que ele não acertou de primeira. Então, também não é justo, nem com ele, nem conosco, a gente ir lá e colocar um certo. Mas a gente deu o quê? A possibilidade dessa construção. E isso precisa ser explicado para os pais. Muitas vezes, quando você não vê lá o certo, é porque eu dou a possibilidade do seu filho pensar novamente. Então, a gente está pensando no quê? Nessa reflexão ativa, de vamos lá, pensa, vamos construir, eu estou junto com você, a gente vai pensar, a gente vai melhorar, olha o quanto você avançou, é potencializar também o nosso aluno. E o quarto pilar, ele vem falar exatamente do quê? Do planejamento intencional e o uso das estratégias eficazes. Por quê? O planejamento, ele é a antecipação dos caminhos. Ele é quem vai prever todas as dificuldades e prevenir tudo que a gente possa enfrentar. Então, a gente vai pensar no quê? Nas boas perguntas para serem feitas, nas boas práticas a serem realizadas. A Magda Soares, ela já falava disso, da importância da gente organizar o nosso ensino em torno de conteúdos linguísticos dentro de um contexto sociocultural das crianças. É extremamente necessário a gente respeitar o universo que eles estão inseridos. Eu não estou falando que a gente vai fazer o que eles querem, até porque, diante dessa nova geração, eu nem sei se eles sabem muito o que eles querem. E eles estão sedentos de atenção, de curiosidade, de cuidado. Então, a gente vai oferecer aquilo que ele precisa dentro da realidade pedagógica. O mundo aí já oferece muita coisa para eles. Em casa, eles já decidem tudo o que eles querem fazer. Então, é na escola que a gente vai centrar e mostrar que tem uma centralidade, E o nosso planejamento com propósito, ele não é seguir uma apostila, não. Tá? Aula 1, aula 2, aula 3. Ao contrário, ele é um olhar para o nosso aluno e a escolha da melhor forma para melhor ensiná-lo. Kelly, mas você fala sempre da sequência didática. Lá ele tem uma sequência, sim, ela tem uma sequência, mas por vezes você vai ter que quebrar essa sequência, você vai ter que fazer adaptações. Por quê? Porque as respostas que o seu aluno te der é que vão demandar como que você vai continuar direcionando o seu trabalho. E aí, dentro desse planejamento, entra o ato que totalmente pedagógico e político, que é o nosso, que é onde você mostra que acredita no avanço real dos seus alunos. Por que ele é político? Porque tem que ser igualitário. Todos precisam ter acesso ao conhecimento. E o que vai determinar, se o seu aluno aprendeu ou não, não é só o conteúdo em si, não é só o que foi apresentado, muito menos o resultado que vai vir da avaliação, mas é o que vai conectar ele com o que ele já sabe e a construção de um novo conhecimento. É uma junção muito maior. E pensando nisso, a gente precisa pensar no planejamento enquanto prática com um diagnóstico da turma, Saber exatamente quais as hipóteses de escrita, quais os objetivos reais de aprendizagem. Não é permitir que a atividade da apostila,
Ah, deixa eu escolher ali. Deixa eu ver o que eu vou usar ou não. Não, é escolher um gênero textual adequado para o ano, para a faixa etária. É pensar nas propostas corretas que serão aplicadas. É pensar na finalidade, o que eu quero de final de resultado com tudo isso. É nós pensarmos dentro do que eu preciso priorizar. Vamos pensar numa criança, numa hipótese de escrita silábica com valor. Você vai ter que pensar ali em atividades que sejam relacionadas a uma segmentação oral, onde ele tenha que fazer essa análise sonora para ele conseguir fazer ali toda a construção de um conhecimento. Se você não colocar nada de segmentação oral que ele tenha que pensar o que é esse bar, o que é esse tra, o que é esse escola, ele não vai conseguir. Então, ele precisa ter essa situação. Ele precisa pensar nesses grupos dentro de uma rotina totalmente diversificada. E aí eu preciso que eles tenham, né, acesso a essas situações. E aí agora vamos pensar em tudo isso, gente, num planejamento, numa sala de aula. Como que eu faço tudo isso dentro da minha sala de aula, Kelly? Legal, tudo isso que você falou, nossa, abriu minha cabeça. Mas eu quero saber de um plano. Então, vamos fazer um plano para a sala de aula? Dá para vocês começarem amanhã. Primeira coisa que a gente tem que definir é um gênero textual. O nosso gênero textual vai ser o convite. Kelly, mas ninguém nem usa convite hoje em dia. Mais um motivo, eles precisam conhecer. Então, convite. Por que eu coloquei convite? Porque aqui tem pessoas, desde a educação infantil até quinto ano e até outras pessoas. Então, vamos lá. O convite é um gênero que dá para a gente trabalhar com todos eles. Primeira coisa que você vai fazer é levar alguns convites para a sua sala de aula e vai apresentar para os seus alunos e vai perguntar para eles. Essa é a sua primeira aula. O que vocês sabem sobre bilhete? O que vocês têm de conhecimento? Tudo que eles forem falando, você vai registrar no sulfitão. Então, eles vão falar lá, ah, é para poder ir no aniversário de um amigo. É para poder ir no aniversário do amigo. Ah, tem o dia que vai ser a festa. Muito bem. E vai registrando. Se você perceber que eles não estão falando muitas coisas, comece a instigar. Alguém aqui já recebeu um convite? O que era esse convite? E aí eles vão falando e você vai registrando, tá? O que dizia nesse convite? Você sabe para que ele serve? E aí eles vão falando e você vai fazendo as anotações. Acabou de anotar tudo que eles levantaram de conhecimento, você apresenta um convite para eles verem como é que é, fixa lá na sua sala de aula o conhecimento deles e fixa lá o convite para eles. Aula 1 finalizada, beleza? No outro dia, você vai retomar essas questões. Olha, ontem a gente falou de bilhete. E aí vamos ler o que vocês já sabem. E aí leia lá as hipóteses levantadas. E aí pergunte para eles: alguém mais conversou em casa? Descobriu mais alguma coisa de bilhete? Gostaria de anexar, né? De colocar aqui na nossa lista? E aí eles podem falar ou não. Aí você vai levar um convite em tamanho real para a sua segunda. Real, para eles verem, né? Como é que é. E vai levar um ampliado para eles terem uma visualização. Pode ser impresso, pode ser feito, você que vai definir. Leva lá um convite para eles e coloca lá na sala. Vamos ler o que esse convite fala? E aí, leia lá o convite. Pode ser para uma festa de aniversário, pode ser para algum evento. Se às vezes a sua escola está fazendo algum passeio para o circo, né? O circo ele é um convite, pode ser. Veja ali o que melhor adequa à sua realidade, à sua necessidade. Legal. Fixa lá o seu convite, acabou-se o assunto. Terceira aula. Vamos voltar lá no nosso convite grande e vamos explorar os elementos fundamentais que tem que ter num convite. O que tem que ter num convite? O que vocês percebem?
desde os que a professora mostrou até o nosso aqui da sala. Aí eles vão falar que que é para uma festa, que tem a data, que tem o horário, que tem o local, tem quantos anos a pessoa vai fazer. Os mais atentos vão se atentar até para a questão, tem o tema que vai ser a festa. Como que eu sei? Como que você descobriu qual é o tema que vai ser a festa? Aí eles vão falar, né? Porque tem o desenho no convite e tudo mais. Legal. Vamos voltar lá nas nossas primeiras informações. Vamos ver se essas coisas que vocês falaram tinham lá nas questões iniciais que vocês responderam. E aí vocês vão checando. Se o que eles falaram, que sabiam sobre bilhete, sobre convite, conversa com aquilo que eles identificaram que tem que ter como elemento fundamental num convite. E aí eles vão começar a ver que tem conexão entre o que ele sabe e vivencia com aquilo que é real, que é o convite concreto. Olha um conhecimento sendo consolidado. Olha nós mostrando para eles que o que ele sabe tem sentido, tem valor, é importante. Olha aqui, ó, aquilo que você falou apareceu aqui. Você tinha razão. Aparece o dia e o local que a festa vai acontecer. Você tinha razão, muito bem. Olha o seu aluno sendo valorizado por um conhecimento que ele tinha que até então era social, era vivenciado. Agora ele entende o significado de tudo isso. Olha que conexão inteligentíssima para a gente fazer na sala de aula, e por vezes a gente nem pensou nisso. E aí a gente fez lá essa aula, fez a checagem, a verificação, beleza. Lá na minha próxima aula, nós vamos fazer uma elaboração coletiva de um convite. Mas aí agora a gente vai já estar analisando o nosso aluno. Será que eles estão recordando e vão colocar todos os itens fundamentais para a escrita de um bilhete? E para isso a gente vai ter que o quê? Instigar eles. Chamar. Você, fulano. E você, o que está faltando? Onde? Por quê? Por que isso é importante ter no convite? Perguntas a todo momento. A gente tem que estimular, porque daí vai aparecer coisas do tipo: por que eu tenho que colocar a data? Porque a pessoa precisa saber que dia vai ser a festa. Por que ela precisa saber? Para ela não marcar nenhum compromisso, para ela poder lembrar o dia, para ela poder marcar no calendário. Muito bem, é extremamente importante ter a data. Porque se ela tiver algum compromisso, ela vai ter que cancelar um dos dois. Muito bom. Ótimo. Por que teve que colocar a hora? Aí eles vão falar. Porque a pessoa precisa saber que horas tem que chegar, ela tem que se organizar, porque antes ela... Todo o processo. Por que tem que ter um local? Porque nem sempre é na casa dele, às vezes é num buffet, às vezes é num restaurante. Então precisa saber onde é a festa? Eles vão falar que sim e tudo mais, né? E o tema é uma coisa importante, precisa aparecer? Aí é a hora de informação de conexão. Não, o tema não é importante aparecer. Mas aí alguém pode falar assim: mas é importante, porque daí você consegue comprar o presente dentro do tema, porque você sabe que é uma coisa que a pessoa gosta. Realmente, não é importante, não é fundamental, mas pode ajudar numa série de coisas. Então, é bom ter o tema? Sim, aí eles vão discutir ali enquanto pessoas. Fixa lá o convite que vocês fizeram na sala de aula e deixa lá. Pensando no outro dia, vamos reler o nosso bilhete, vamos ver se tem algo a acrescentar, melhorar, vamos analisar qual a estrutura correta, se nós fizemos certinho, é hora de correção.
revisão da produção de texto. Olha só que coisa bacana, hein? Fiz a revisão, ficou certinho, tá lá. Posso até mesmo, dependendo da turma, colocar o próprio aluno para escrever o bilhete. Por que não? Né? E aí fiz ali, deixei o bilhete formadinho, bonitinho, bilhete não, o convite, formadinho, certinho, belezinha. Deixo ele fixo lá. No outro dia, é momento da gente começar agora a checar individualmente. E agora, diante do meu conhecimento de professora, com os agrupamentos produtivos organizados devidamente, por hipóteses, nós vamos direcionar as atividades corretas para cada uma das hipóteses descritas. Então, lá para o meu aluno pré-silábico, eu vou levar para ele a letra móvel e vou pedir para ele escrever uma lista de nomes próprios. E ele vai escrever. Por quê? No convite, ele é cheio de nome próprio, o nome do aniversariante, a assinatura, o nome da pessoa que está sendo convidado. Então, dentro do tema bilhete, para o aluno pré-silábico, eu vou pedir para ele escrever ali uma lista com 10 nomes de pessoas que ele conhece ou que ele gostaria de convidar para o seu aniversário. Beleza? Olha como eu adaptei o tema para a necessidade do meu aluno. Esse meu aluno, ele não vai se sentir deslocado dos demais, porque eu ainda estou trabalhando o tema com ele, mas na real necessidade dele. Na verdade, ele vai se sentir o quê? Valorizado. Olha, a professora pensou em mim e eu estou fazendo uma atividade que eu consigo fazer. E aí ele vai se dedicar ali. Os seus alunos silábicos, pode ser o silábico sem valor e o com valor, você vai dar ali para eles um jogo de contagem de sílabas, que também pode ser com o ditado, né, do apoio visual, onde ele tem os elementos do convite e ele tem que escrever ali o que está sendo pedido, que seria o que a gente fala de texto lacunado. Então, está faltando algumas lacunas e ele tem que completar. Então, coisas do tipo, o nome do aniversariante, né? Ao invés de estar escrito o local, ele ter que escrever. Ao invés de estar escrito a data, ele colocar a assinatura, né? Daquele bilhete que a gente trabalhou lá inicialmente. Beleza? Kelly, posso trabalhar com apoio do banco de palavras? Pode sim, tá bom? Tenta procurar para mim, vê se você acha na caixa. Eu tenho um modelo de atividade de bilhete, de convite. Eu não lembro agora se é convite ou se é bilhete, mas acho que é bilhete. Vocês vão procurar aqui, a equipe vai procurar para mim, ver se eu acho um parecido, para vocês terem uma noção. Para o seu aluno silábico alfabético, o que você vai fazer? Você vai pedir para ele fazer a escrita de palavras que estão ausentes ali no convite, de forma que ele fique completo. Mas aí agora, para ele, não vai ter banco de palavras. Agora ele precisa se dedicar e fazer adequadamente. Tudo bem? E o alfabético, Kelly? O alfabético, ele, né? Beleza. Ele vai produzir um convite sozinho. Mas a nossa revisão, a nossa correção, que daí vai ser com a turma toda, que nós vamos pedir a licença para esse aluno para fazer a correção coletiva, vai ser com foco na ortografia. Porque quando eu foco na ortografia, do pré-silábico até o alfabético, todos vão precisar. Então, eu vou pegar ali as palavras que ele apresentou o maior número de erros e nós vamos fazer as correções. Viram como é possível? Quem acha que é possível fazer essa aula na sala de aula, que é possível a gente conquistar e atender o nosso aluno? Vocês perceberam como um planejamento estratégico, gente, a gente consegue alcançar todos os nossos alunos sem fugir da proposta? Nenhum momento eu fugi do que eu estava trabalhando. Convite. Nossa, mas parece tão difícil, tão... Não, não é.
Quando eu falo assim, a gente tem que trabalhar o agrupamento, atender as necessidades do aluno, eu imagino que na cabeça de vocês dá um nó, do tipo, eu estou perdida, se eu não estou dando conta, ela me vem falar que eu tenho que trabalhar com cada um. Agora que ela me lascou de vez. Mas vocês viram aí como é possível? É só direcionar corretamente. Uma coisa que eu falo, nós na sala de aula, nós somos o maestro de uma orquestra. E a gente organiza a nossa sala de aula como um maestro organiza uma orquestra. Então, eu olhando para a minha sala de aula, os meus pré-silábicos, eles têm que estar aqui, ó, bem pertinho de mim, no meu campo de visão rápido, perto aqui da minha mesa. Ele respirou, eu estou perto dele. Os meus silábicos sem valor e com valor, eles têm que estar aqui, ó, no alcance da minha segunda mão. Eles têm que estar... Saiu o meu olho do pré, corri o meu olho neles, porque eles são meu ponto de necessidade de apoio. Logo ali atrás dos pré-silábicos vão estar os meus silábicos alfabéticos. E logo aqui atrás dos meus silábicos sem e com valor vão estar meus alfabéticos. E aí eu vou direcionando o meu trabalho e quando eu ando, eu sei exatamente onde eu tenho que estar e onde e como eu tenho que atuar. Porque quando eu chego aqui no meu pré-silábico, que eu faço uma intervenção, de que nome é esse aqui? Maria. Maria, que bacana. Vamos ler? E ele faz a leitura ali, eu consigo fazer a intervenção. No mesmo momento, o meu aluno aqui que está escrevendo o elemento Maria no bilhete, eu já consigo também fazer uma pontuação aqui de uma correção. E aí, quando eu chego ali no meu silábico alfabético, que está preenchendo um texto lacunado, que é faltando os espacinhos para eu preencher, eu consigo pegar ele fazendo a mesma coisa. E a hora que eu chego lá no meu alfabético, eu consigo pegar ele numa outra questão de ortografia. Percebam que a gestão da sala de aula, ela vai ser conduzida de uma maneira lógica e muito proximal. Eu consigo correr ali rapidamente e dar conta de atender todos eles. Kelly, mas na minha escola eu tenho que trabalhar eles individuais, assim, né, em fileira. Não tem problema. 1, 2, 3, pré-silábico, 1, 2, 3, pré-silábico, aqui começa o silábico sem valor, o com valor, e assim você vai organizando eles. Ah, não, na minha escola tem que ser em grupo. Beleza. Já organiza os grupos de maneira correta. Ah, e a minha diretora pede para que seja em círculo, né? Beleza? Mas aí já faço o quê? Põe os pré-silábicos e os silábicos com valor na primeira entrada sua, que é bem assim no meio, que eles estão próximos a você, e os outros ao seu decorrer. Tudo isso também faz parte do planejamento. O nosso planejamento ele é estratégico desde esse momento, desde a organização da sala de aula. Quando eu estou pensando na atividade, eu já estou pensando como que eu vou organizar esses meus alunos. E aí, percebam que a todo momento eu coloquei uma alfabetização com um propósito. Eu comecei a pensar e ver o meu aluno como quem? Um sujeito ativo, que ele tem hipóteses, que ele tem ideias, que ele tem saberes. E é quando a gente deixa de ser aquele repetidor de tarefas e passa a ser alguém que tem estratégia, que é observador, que faz essa mediação da aprendizagem. Nós temos um planejamento eficaz, nós temos uma estratégia correta. Você vai alfabetizar todos com verdade, com sentido, com resultado real. Essa aula, né, eu tenho certeza que ela te despertou aí e te fez imaginar tudo que você pode fazer pensando numa situação com acompanhamento do método, com clareza. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você continue aqui comigo amanhã para a gente aprofundar no nosso passo a passo de uma alfabetização com propósito, porque alfabetizar com intenção, gente, muda tudo e transforma vidas. E amanhã
vai ser o nosso último dia, e eu espero, né, vocês e mais aí pelo menos umas 2, 3 amigas para participarem, né? E mais do que isso, a gente pensar que o que a gente vai aprender com um novo olhar, que é essa alfabetização com propósito. Aqui, ó, eu tenho um modelinho, achou? A minha equipe ali achou, tá vendo? Que tem as lacunas, ó, é isso que eu fui falando. E aqui embaixo tem o banco de palavras. Então, ele vai conseguir preencher aqui as lacunas para produzir, tá? O texto. Então, era isso daqui que eu estava falando, ok? Então, amanhã a gente vai pensar nisso, a gente vai juntos pensar, saber e sentir que você não está sozinho. E mais do que isso, que para aprender e fazer toda a diferença em tudo que você vai colocar aí nesse conhecimento que você está colocando em prática. Então, eu espero vocês amanhã para a aula mais importante, e eu tenho certeza que você vai sair dessas 3 noites sendo um professor com propósito, que você sempre quis ser, sempre buscou, está almejando, por isso que você está aqui. Como hoje, né? Não poderia ser diferente. Eu vou colocar aí, eu sei que muitas de vocês vêm pelo celular, mas vamos tentar tirar uma foto aí e colocar lá nas redes sociais, né? Eu sou uma professora com propósito. Eu vou parar 2 segundinhos aqui para vocês tirarem um print da gente juntas. Minha equipe está tirando ali, eu vou colocar ali vocês também, minhas professoras com propósito. E agora vai subir aí para vocês a lista de presença. Foi e é um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhar o conhecimento com vocês. Foi um imenso prazer. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Hoje fervilha bastante a cabeça, depois no final eu ponho a marcha 5 e corro, né, gente? Mas é para a gente pensar mesmo, é para a gente parar um pouquinho e refletir, né? O quanto que é importante a gente enxergar ações que temos, que até então fazíamos, ok, não tem problema, mas a gente pode mudar, né? Há novas perspectivas, há novas situações. Eu poderia estar até agora alfabetizando como a minha professora Letícia? Sim, deu certo, eu estou aqui, funcionou, mas eu também tenho outros alunos que não são mais a Kelly que eu fui. Eu tenho alunos que estão num universo aí muito maior, muito mais amplo. Então, não cabe mais eu tentar ser. Eu posso tentar ser ela enquanto profissional, enquanto modelo, enquanto referência, isso eu posso ser. Mas repetir as mesmas coisas, aí não dá mais, né? Precisamos mudar, precisamos sempre pensar no novo, no que tem aí de mais atual. Então, muito obrigada pela atenção, né? Eu tentei ir com um pouco mais de calma para vocês conseguirem anotar, eu espero que tenha dado certo. E vamos torcer, torçam aí para a minha equipe, eles estão estudando aí ansiosamente para ver como deixar tudo isso guardado para vocês terem acesso. Eu espero que dê certo. Vamos torcer aí. E vai subir de novo, fica subindo, tá, Marlene? Mas já que eles sobem de novo, eles dão um tempinho, espero o pessoal ir comentando, já sobe de novo, tá bom? Gente, uma boa noite. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E amanhã nós estamos juntas com mais práticas aí para vocês. Eu vou só fechar, mas a minha equipe está aqui online. Qualquer coisa, pode chamar eles e perguntar. Boa noite, fiquem com Deus, bom descanso.